É pessoal, já fazem uma semana mais ou menos que saiu o capítulo 8 de Tower of God, spin-off de Urek Mazin. Nós vimos bastante coisas interessantes, muito mais um pouquinho sobre as princesas de Zahard, para quem não conhecia, e foi bem benéfico porque aqueles que estão começando a ler o Tower of God a partir do spin-off, essa spin-off em si do Siu, vão querer conhecer mais sobre talvez o anime, o mangá também e as 3 temporadas que você tem, né, na temporada. Mas fica aqui nesse vídeo para você entender o que aconteceu. Bom, continuando da última deixa dele, nós temos duas situações e uma terceira. A primeira foi que continuou a conversa do Urek Mazino com aquela princesa de Zahard, que ela não quer nem saber de pegar outro ticket, ela quer pegar o dele, não tá nem aí, porque ela trouxe isso pra ela como uma questão pessoal. O Lu e o Rohan estão sendo atacados por aquele outro carinha lá que juntamente com a princesa de Zahard está tentando roubar os tickets, e ele tá com muita sede ao pote porque ele quer roubar os dois tickets, né? Ele então mandou os ataques dele contra o Lu, e o Rohan conseguiu proteger ele com seu próprio corpo, machucando ele de certa forma. É nesse exato momento que nós vemos uma deixa da Evelyn, né, da família Lopobia, e ela tava chamando o Lu para pegar alguma coisa para ela beber, que ela tava com sede, e ela percebe a falta dele por ali, e vai atrás deles e aparece bem no momento em que o Nel ia fazer alguma coisa. O Shiryu de Tower of God simplesmente ia fazer alguma coisa ali, e mais uma vez a gente fica na surdina, a gente não sabe quem ele é, o que ele tá fazendo ali, só sabemos que ele é um personagem enigmático. E quem é o Lu também, né, que tem uma ênfase muito grande, um destaque muito grande nesse personagem. Bom, a Evelyn simplesmente fica pistola da vida e vê que alguém tá tentando ameaçar o Lu dela, que ela diz praticamente que ela pegou uma afeição pelo garoto, e simplesmente põe o carinha ali no lugar dele, dizendo que a torre não é a mãe dele. Ali, a ordem suprema é a da torre, mostrando pra ela, mais ou menos de certa forma, pelo que eu entendi, já que ela é uma das famílias, das 10 representantes das 10 grandes famílias, como a família Lopobia, em que, ao mesmo tempo que ela fala que o que manda ali é o interior da torre, é meio que ela, de certa forma, deu uma ilusão de que quem manda ali é as 10 grandes famílias, e dá uma sova muito bem dada naquele personagem. Lembrou até mesmo, eu não sei porquê, mas eu me lembrei do mangá de Yu Hakusho, precisamente o capítulo 123, em qual o Sukramesh dá uma surra no Dr. Kamiya, cara. Lembrou um pouquinho, claro que desenhado do Dr. Kamiya naquele rosto tomando a porrada foi muito mais pesado do que a Evelyn nesse personagem, mostrando que ela não é tão simples, uma dama assim, ela é muito mais forte do que a gente pode imaginar. Voltando pro Urek Mazino com a princesa de Zahard, ele fica tentando entender por que diabo ela quer subir essa torre e tudo mais, e pergunta pra ela se ela não podia explicar pra ele o que é isso desse esquema de princesa de Zahard, quem é o pai dela e tudo mais. Ela explica que na verdade ele não é um pai diretamente, biologicamente falando, dela. Ele simplesmente disse que ela é uma princesa, filha adotiva, na qual ela se destacou entre várias outras meninas e acabou ganhando o título de princesa de Zahard. Até mostra uma arte, né, de um sapatinho ali, para dar um exemplo como se fosse uma princesa com sapatinhos, né? Eu lembrei da Cinderela. Nessa parte ela disse que quer subir a torre, conseguiu uma série de 13 meses para poder estar encontrando o rei Zahard. Bom, na verdade a conversa foi para esse caminho porque o Urek disse que quer conhecer o rei, e ela disse que não é simples assim, ela nunca viu o rei de certa forma, mesmo ele sendo um pai adotivo dela. E ela explica que depois que ela conseguir isso, ela quer matar o rei, deixando o Urek meio boladão, estilo Saitama, ele tentando entender como assim ele não é seu pai? Não. E imagina que provavelmente esse cara não é de grande coisa e quer ajudar ela a subir a torre, conseguir os objetivos dela, e se precisar ele vai lá e vai passar uma rasta pra cima no Zahard, tipo, totalmente sem noção, né? Ela Bebeu hoje? Não sei. Não sabe ou... Não sei. realmente disse pra ele que é bullshit, bobeira, bobagem, você não vai conseguir fazer isso, você não entende nada da torre, você não entende nem questão de princesa de Zahard. É nesse momento que ela aproveita, esse momento que ela deu vários ataques estocadas com a espada, em que ele desviou de todas, só que acabou deixando o ticket cair. Ela aproveita esse momento para trocar o bilhete e dizer pra ele, ó, seu bilhete tá aí no chão. Só que quando ele vai pegar, ela diz que ó, o seu tá aqui na minha mão, e joga na botinha dela, chamando o Urek Mazino, incitando ele a tentar pegar isso, e se ele tentasse pegar ia ser meio que um assédio, tipo, pegou bem no calcanhar de Aquiles do Urek Mazino. Isso foi muito bacana. Depois de um tempo a gente vê que os Rankers estão preocupados ainda com aquela quantidade de Shinsu que está vindo cada vez mais para o navio, até que a gente vê uma silhueta do Ranker que é responsável de controlar as ondas, que ele provavelmente vai conseguir parar toda essa onda, e ele também fica muito impressionado com aquela quantidade de Shinsu dourado que está indo em direção ao barco. Eu acredito que nessa parte é mais ou menos onde acontece o momento em que estão tocando uma sineta dentro do navio, dizendo que
alguém está indo, né, um fantasminha camarada ali está indo atrás dos bilhetes de todos os regulares que estão ali dentro para poder pegar e ver quem está liberado ou não para poder continuar ali dentro, e aqueles que não tiverem, meio estilo Majin Buu, ele vai devorá-los. É exatamente neste momento em que acontece a Evelyn lá conversando com o Lu e também o Urek Mazino com a princesa, que acontece esse momento, e o Urek se prepara para atacar aquele monstro juntamente com a princesa de Zahard. Então acho que ele ainda, todo o Shinsu que ele carregou aquela hora, ou esse momento que ele está se concentrando para lutar, eu acredito que o Shinsu está puxando cada vez mais para a direção daquele navio. Cara, o Urek Mazino é totalmente sem noção. O cara ameaça o rei da torre, ele entende um pouco mais sobre a princesa de Zahard, e ela fica realmente boladona com ele. Outra coisa interessante é aquele garoto que parece um pouquinho Naruto, que aparece dando uma rasta pra cima de vários outros regulares. Eu quero tentar entender onde diabos ele tá ali, porque ele não tá no navio, né? Porque a gente percebeu que ele tá num lugar bem distante e viu o vislumbre, né, daquele brilho dourado de Shinsu, que é algo bem incrível, né, por si só. É muito legal de ver como o Sil está trabalhando nessa spin-off, porque ele traz muitos flashbacks rápidos da história, das partes mais importantes em alguns capítulos. Por exemplo, quem é o rei Zahard, quem são as princesas de Zahard, como funciona a onda Shinsu, a pressão Shinsu. Nós vimos no último capítulo, né? Nós também vemos um pouquinho sobre a influência das 10 grandes famílias. Nós vemos que não é pouca coisa. O que mais vai aparecer aí, galera? Que mais vai aparecer pra gente, hein? Só falta trazer alguma coisinha sobre a fábrica. Eu acho que vai... Bom, de certa forma trouxe, né? Porque o navio, desses tipos de coisas, todos são feitos na fábrica que reside dentro da torre. Não é à toa, né? Todo o maquinário, todas as coisas tecnológicas são feitas lá. Até mesmo as espadas que essa princesa da Zahard tá utilizando. E de que família será que ela é, hein? Deixa nos comentários se você acha que ela é de alguma família, porque ela também nutre sentimentos negativos pelo seu pai adotivo. Deixa um like aí no canal, deixa o like aí no canal, se não gostou também dislike, não importa, mas deixe alguma coisa, diga aí pra mim o que você acha que vai acontecer, quando que esse Shinsu vai explodir, será que alguém vai conseguir parar o Shinsu do Urek Mazino? Forte abraço pessoal, tamo junto até depois do fim.